Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Índios no Brasil, e estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 1º de outubro, nós faremos a leitura no livro de Esther, do capítulo 4 ao 7. Então, vamos para a leitura? Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, rasgou a própria roupa, vestiu pano de saco e pôs cinzas na cabeça. Depois saiu para a rua chorando em voz alta. Ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam, lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Os eunucos e as servas de Esther vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada. Mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Esther chamou Atá, um dos oficiais do palácio, a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato estava acontecendo. Atá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. Informou até a exata quantia de dinheiro que Amã tinha prometido depositar nos cofres do palácio para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia do comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Suzã para que ele o mostrasse a Esther quando fosse apresentar seu relatório e pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do seu povo. Atá voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Esther conversou sobre o assunto com Atá e depois o mandou de volta a Mardoqueu com esse recado. Todos os que trabalham aqui para o rei e mesmo os moradores das províncias sabem qual é o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa o seu cetro de ouro, e só assim a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que fui convidada a comparecer diante do rei. Atã repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu, e ele mandou este recado de volta. Não pense que só porque você mora no palácio real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Esther mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Suzã. Jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isto, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Esther havia pedido. Esther capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seu traje real, ficou no pátio interior do palácio em frente da sala do trono do rei. O rei estava em seu trono de frente para a entrada. Quando percebeu que a rainha Esther estava no pátio, ficou contente em vê-la e estendeu para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: o que você deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Prometo dar o que você pedir, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha com Amã participar de um banquete que preparei. E o rei disse: chamem Amã imediatamente para irmos ao banquete de Esther. O rei e Amã foram ao banquete que Esther tinha preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou: então o que você deseja? Para você, metade do reino não será pedir demais. Pode pedir o que quiser. Esther respondeu: se o rei se agrada de mim e estiver disposto a atender o meu pedido e meu desejo, quero que amanhã
o rei e Amã participem de outro banquete que vou preparar. Então vou responder com toda clareza à pergunta do rei. Amã saiu do palácio muito feliz naquela noite. Ao sair, viu Mardoqueu sentado perto da porta do palácio e este o ignorou. Amã ficou furioso, mas ele se conteve e voltou para casa. Chamou seus amigos com sua mulher Zeres, ficou se gabando do dinheiro que possuía, dos muitos filhos, das frequentes homenagens que recebia do rei, da promoção ao posto mais elevado do governo e acrescentou: além do mais, a rainha Esther me convidou para um banquete particular que ela ofereceu ao rei. Só nós 3 estávamos lá. Ela também me convidou para outro banquete amanhã, mas ainda assim não estarei satisfeito enquanto o judeu Mardoqueu estiver sentado à entrada do palácio. Sua mulher Zeres e todos os seus amigos disseram: mande fazer uma forca de 20 metros de altura. Fale com o rei logo cedo e consiga dele a permissão para enforcar Mardoqueu. Depois vá festejar com o rei no banquete. Amã gostou da sugestão e mandou construir a forca. Esther, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e pediu que trouxesse o livro dos registros históricos, o diário da corte, para que pudessem ler. Durante a leitura, deparou com o registro do incidente em que Mardoqueu descobriu a conspiração de Bigtã e Teres, os 2 eunucos da corte, guarda da entrada do palácio, que haviam planejado assassinar o rei Xerxes. E o rei perguntou: que recompensa deram a Mardoqueu por isso? E os oficiais do rei que estavam de plantão responderam: nenhuma, nada foi feito por ele. O rei quis saber: tem alguém aí no pátio? Amã havia acabado de chegar ao pátio externo do Palácio Real para conversar com o rei sobre o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele tinha mandado fazer. Os oficiais do rei disseram: Amã está esperando no pátio. E o rei respondeu: tragam-no para dentro. Quando Amã entrou, o rei perguntou a ele: o que seria correto fazer a um homem a quem o rei quer homenagear? Amã pensou consigo mesmo: ele deve estar querendo me homenagear, pois que outra pessoa seria? Então respondeu ao rei: faça o seguinte ao homem a quem o rei quer homenagear. Mande trazer uma das vestimentas reais e um cavalo que o rei costuma montar, um que tem o brasão do rei na cabeça. Depois, entregue a roupa e o cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei, peça para que ele vista o homem a quem o rei quer homenagear e o conduza montado no cavalo por toda a cidade, proclamando: é assim que se faz ao homem a quem o rei quer homenagear. E o rei disse a Amã: pois faça exatamente isso, não perca tempo, pegue a roupa e o cavalo e faça o que você sugeriu ao judeu Mardoqueu, que está sempre ali perto da porta do palácio, e não se esqueça de nenhum detalhe do que você sugeriu. Amã foi buscar a roupa e o cavalo, depois vestiu Mardoqueu e o conduziu por toda a cidade, proclamando: é assim que se faz ao homem a quem o rei quer homenagear. Encerrada a homenagem, Mardoqueu voltou à porta do palácio, mas Amã correu para casa. Inconsolável, não queria ver ninguém. Quando Amã terminou de contar à sua mulher Zeres e aos seus amigos o que havia acontecido com ele, seus amigos mais sábios e sua mulher Zeres disseram: se esse Mardoqueu é judeu mesmo, isso é só o começo da sua desgraça. Sentimos muito, mas você não tem chance alguma, já está arruinado. Estavam ainda conversando quando os oficiais do rei chegaram para levar Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Esther, capítulo 7. Então o rei e Amã foram participar do segundo banquete com a rainha Esther. Enquanto ainda bebiam vinho, o rei perguntou mais uma vez: rainha Esther, o que você deseja? Pode pedir até metade do meu reino. Esther respondeu: se o rei se agrada de mim e for do seu querer, preserve a minha vida e a vida do meu povo. Eu e meu povo, fomos vítimas de um conluio e agora vamos ser massacrados e exterminados. Se tivéssemos sido vencidos como escravos, eu nem teria tocado no assunto, pois o rei não merece ser incomodado com os nossos problemas. O rei Xerxes bravejou: mas quem foi
que fez isso? Onde está ele? Isso é inadmissível. Esther respondeu: é um inimigo nosso, esse mau caráter chamado Amã. Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho de lado e saiu para o jardim do palácio. Amã continuou ali, implorando misericórdia à rainha Esther, e ele percebeu que o rei já havia decidido condená-lo e que era o fim da linha para ele. Quando o rei voltou do jardim para a sala do banquete, Amã estava prostrado no sofá em que a rainha se reclinava. E o rei gritou: será que ele ainda quer molestar a rainha em minha casa, no instante que virei as costas? Assim que o rei disse isso, cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos oficiais que estavam a serviço do rei, disse: vejam, há uma forca que Amã mandou construir para Mardoqueu, que salvou a vida do rei. Fica do lado da casa de Amã e tem 20 metros de altura. O rei ordenou: enforquem-no lá. Assim Amã foi executado na própria forca que tinha mandado fazer para Mardoqueu. Só então o rei se acalmou. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus fique conosco e até a próxima leitura.